também eu tenho aqui uns textos que têm a ver com isso, inclusive no nosso canal que eu estou fazendo agora essa live, o Maná Eterno, eu fiz uma série sobre essa questão de provérbios também, né? Sobre o lidar com a língua. Depois os irmãos procurem lá. E tem aqui Provérbios 11, versículo 13, que vai falar assim sobre o fofoqueiro. Vai falar sobre o fofoqueiro, que diz assim: o que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. É o que eu estava falando lá atrás, que Deus procura o fiel de espírito, que todo o seu povo seja fiel de espírito, porque cada um de nós precisa, sempre em algum momento, de ter alguém para você desabafar, para você falar alguma coisa, porque a angústia, ela vem para todo mundo, mas ela pode ser descarregada, digamos assim, quando você encontra um ombro, um ouvido para você conversar e uma boca para falar com você coisas que fica tranquilo, meu irmão, não vai sair daqui, vamos orar junto, vamos jejuar junto, vamos ler a palavra, nós vamos vencer essa. É isso que Deus quer, que um seja para o outro. Era isso que Deus tinha a intenção de, ao mandar os amigos de Jó para consolar Jó, mas eles se fizeram totalmente contrário ao que Deus tinha para eles. No entanto, que até no final de tudo, Deus falou: só vou perdoar vocês se Jó orar por vocês, porque não era para isso que eu mandei vocês. E aí o jovem Eliú é que dá uma palavra boa, né? Diferente dos mais velhos que só acusavam Jó, usando a língua de outra forma. E o versículo 8 do capítulo 18, já passo agora para os irmãos, vai falar que a fofoca é algo atraente. E isso tudo está ligado à língua. A Bíblia vai falar que quem fala muito tem o risco de errar muito, né? Então diz assim, as palavras do difamador são como bocados doces, né? Que penetram ao íntimo das entranhas. Aqui ele está falando daqueles que estão falando, o difamador, e também daqueles que estão ouvindo as difamações. Porque, meu irmão, se a gente não se der conta, a gente gosta de estar ouvindo situações sobre um, sobre o outro, sobre um, sobre o outro, porque somos seres curiosos. A gente tem que estar a todo momento se vigiando, tanto no que vai falar, quanto no que alguém vem trazer para os nossos ouvidos. E, às vezes, é melhor a gente... uma certa classe, às vezes, né? Ou às vezes não dá para ser tão clássico, e dizer: irmão, por favor, eu não vou continuar ouvindo, porque eu não penso assim sobre a pessoa, vamos parar esse assunto. Às vezes é preciso a gente dar o corte, mas esse tipo de atitude, esse tipo de palavra, ela chega como doce aos nossos ouvidos, entenderam? É aí que entra o engano na gente, e a gente acaba caindo na tentação e começa a falar junto. E às vezes a gente não tem nada contra a própria pessoa que a outra pessoa está trazendo para nós. E nós entramos agora no erro da nossa língua e ficamos ali horas e horas. E eu tenho observado na internet uma coisa, como se diz assim, né? Tenho visto uma coisa ruim debaixo do sol. O que é? Quando você coloca uma coisa ruim sobre alguém na internet, sobre a igreja, chove de comentários o dia inteiro. Roda aquilo ali, bobear mais de um dia. Agora, quando você coloca uma coisa boa, um versículo, até um elogio a alguém, no máximo você tem um amém. Do povo de Deus que eu estou falando. Eu estou falando do povo de Deus com isso. E eu já orientei pessoas em relação a essas coisas, e a pessoa realmente falou para mim: eu percebi quando eu fiz isso, eu vejo todo mundo falando, porque existe a questão, irmãos, do propagador de escândalo. Jesus falou: ai por quem vier os escândalos, mas muitos, com aquela ideia de que ele vai, ele não é coisa, ele não vai ficar guardando aquilo, que as coisas têm que ser consertadas, vamos expor, ele vai e propaga o escândalo. Uma coisa que estava escondidinha lá na cidade do interior, só com aquelas situações ali, ele vai, bota na internet e expande. Está sendo um propagador de escândalo, com a mão ali, ou com imagem, ou com o que quer que seja. É um tipo de fofoca desnecessária com o corpo de Cristo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque isso tudo fala com respeito ao nosso comportamento com relação à nossa língua.